Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Em um mundo cada vez mais globalizado, a presença de jogadores estrangeiros na Série A do Campeonato Brasileiro tem aumentado gradativamente nos últimos anos. Levando em consideração apenas a era dos pontos corridos, a grande maioria dos gringos que estão disputando ou que já atuaram no Brasileirão são dos nossos vizinhos aqui da América do Sul, com destaque para argentinos, colombianos, uruguaios e paraguaios. Porém, isso não quer dizer que a mais importante competição de clubes do nosso país já não tenha recebido atletas de países mais alternativos, que geralmente não têm a tradição de contarem com jogadores por aqui. No vídeo de hoje, o Gol de Canela resolveu mostrar então o paradeiro de alguns gringos alternativos que nos últimos anos tiveram a oportunidade de atuar na Série A do Campeonato Brasileiro. Confere só! O primeiro gringo alternativo do vídeo de hoje é o atacante Ty Sandons. Nascido na África do Sul, país que não costuma ter muitos jogadores por aqui, esse jogador teve uma rápida experiência na Série A do Brasileirão na edição de 2016. Na oportunidade, vestindo a camisa do Grêmio, ele participou de 4 jogos da reta final daquele Brasileirão e não marcou gol. Apenas deu uma assistência, numa vitória por 3-0 sobre o América Mineiro, válida pela 36ª rodada. Formado nas categorias de base do São Paulo, Ty morou por muitos anos no Brasil e até chegou a ser encarado lá em seu país como uma grande promessa. Tanto que, além de convocações para as seleções de base, chegou a fazer parte do grupo que disputou as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Mas, no final das contas, tirando essa rápida experiência no Brasileirão de 2016, sua carreira como profissional em solo brasileiro não teve a projeção que muitos esperavam. Sem espaço, acabou deixando o Grêmio no segundo semestre de 2017. Depois foi para o Figueirense, onde jogou algumas partidas da Série B e por fim passou pelo time Sub-23 da Ponte Preta na temporada de 2019. Ty resolveu voltar para o seu país natal e por lá tenta tocar sua carreira. Digo tenta porque seu último registro como jogador foi no modesto Cape Town All Stars, uma equipe da 2ª Divisão Sul-Africana, na temporada 2021-2022. O atacante tem atualmente 28 anos. Mais um gringo alternativo que teve uma passagem relâmpago pelo Brasileirão foi o atacante nigeriano Abubakar Bello Osagie. Primeiro e até hoje único jogador do seu país a atuar na principal competição do Brasil, ele somou 4 partidas com a camisa do Vasco na edição de 2008 e nas ocasiões não marcou gol. Revelado profissionalmente pelo River Plate da Argentina, Abubakar, além do Vasco, defendeu aqui no Brasil as cores do Internacional e do Caxias. Porém, foi só no Cruz Maltino onde realmente teve chances de atuar na elite nacional. Nos demais, apenas fez partidas em competições estaduais. Ao perceber que não teria outras grandes chances no Brasil, o nigeriano se mudou para Malta em meados de 2010 e por lá vem construindo a sua vida. Além de somar passagens por quase 10 clubes diferentes, a maioria da 2ª e até 3ª divisão local, ele trabalha há um pouco mais de 5 anos como motorista de aplicativo. Abubakar está com 34 anos. Trazido em 2012 como parte de uma ação de marketing do Corinthians, o meio-campista chinês Shen Zizhao ficou quase 2 anos no Brasil, ganhou o carinho da torcida corintiana e ainda fez história por ser um dos primeiros jogadores do seu país a atuar profissionalmente aqui na América do Sul. Mas dentro de campo a realidade foi bem diferente. Abaixo tecnicamente dos demais companheiros, acabou ficando encostado no Corinthians e no geral conseguiu fazer 5 jogos oficiais pelo time, sendo que apenas 2 foram válidos pela Série A do Campeonato Brasileiro. Em outubro de 2010, atuou 10 minutos na derrota para o Cruzeiro por 2-0 na 31ª rodada da competição. E em 2013, jogou mais 14 minutos, em uma derrota para o Náutico por 1-0 na última rodada. Após o fim do contrato com o Corinthians, no início de 2014, Zizhao voltou para a China e construiu uma carreira relativamente sólida. Além de somar 2 convocações para a seleção, ele ficou 2 temporadas no Beijing Guoan e entre 2016 e 2023 defendeu as cores do Guangzhou City, equipe da sua cidade natal. Com a extinção do time agora em 2023, o ex-corintiano optou por pendurar as chuteiras aos 35 anos.
Apesar de ser uma das potências do futebol mundial, a Alemanha não tem a tradição de ter jogadores atuando aqui no Brasil. Mas, entre 2017 e 2018, quem acabou quebrando essa barreira foi o meio-campista Alexander Baumgartl. Com passagens por grandes equipes da Alemanha, como Schalke 04, Bayern de Munique e Hertha Berlim, Baumgartl desembarcou quase de surpresa aqui no Brasil em maio de 2017 para defender o Coritiba. Por lá, em um pouco mais de 5 meses, entrou em campo em 2 partidas da elite nacional, uma vitória sobre o Cruzeiro por 1-0 na rodada 29 e um empate em 1-1 contra o Vasco na 30ª rodada. Com o rebaixamento do Coxa naquele Brasileirão, o alemão não teve o contrato renovado e acabou indo de graça para o Vitória, equipe que na época disputava a Série A. E no novo clube, em um pouco mais de 9 meses, jogou 3 partidas na competição. Dispensado pelo rubro-negro baiano, Baumgartl se mudou para a Austrália e por lá segue morando até hoje, junto com a esposa, que é brasileira, e as 2 filhas. Durante esse período, mais precisamente entre 2018 e 2021, ele chegou a defender algumas equipes locais, mas atualmente, aos 36 anos, segue afastado dos gramados. E vamos finalizar essa possível primeira parte com um dos casos mais recentes e famosos de gringos alternativos no Brasileirão. Ainda no embalo do projeto Honda, o Botafogo trouxe para o Brasil, em julho de 2020, o atacante marfinense Salomão Kalou, jogador conhecido mundialmente por sua longa e vitoriosa passagem pelo Chelsea e também pela seleção da Costa do Marfim. Pois bem, de todos esses gringos citados aqui, Kalou foi de longe o que mais teve chances de jogar no Brasileirão. Mesmo longe de apresentar o futebol de outrora, ele, somando as edições de 2020 e 2021, foi colocado em campo 25 vezes e no total só conseguiu balançar as redes uma única vez. Foi em um empate por 2-2 com o Corinthians em setembro de 2020, em jogo válido pela 8ª rodada da Série A. Dispensado do Botafogo em abril de 2021, Kalou ficou mais de um ano longe dos gramados, o que fez muitos acreditarem que ele estava aposentado. Mas em julho do ano passado, ele assinou com o Arta Solar 7, uma equipe que disputa a primeira divisão do Djibouti, um país lá da África. Nessa nova experiência para lá de alternativa, o atacante de 37 anos tem como companheiro outro nome bem conhecido no futebol africano. No caso, o volante camaronês Alex Song, aquele mesmo ex-Arsenal e Barcelona. Já deixem aqui nos comentários se vocês querem uma parte 2 desse vídeo. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!